Olá, meu nome é Rafael Alberto Figueiredo, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Ceará. Primeiramente, queria cumprimentar os senhores professores que formam essa banca examinadora. Muito obrigado pela atenção. O tema do meu trabalho é a utilização das ferramentas tecnológicas para o ensino da matemática na Escola Pública de Ensino Médio de Porteiras durante a pandemia. O trabalho tem como orientador o professor e mestre Leonardo Tavares de Oliveira. Como é de conhecimento de todos, desde março deste ano, foi instituído o isolamento social, fato pelo qual impossibilitou o ensino tradicional, que era feito da maneira presencial, e foi instituído o ensino remoto, para que dessa forma os alunos não sofressem tantos prejuízos no decorrer de seu ano letivo. Dessa forma, a escolha do tema deu-se por conta dessas questões, em enfrentamento da crise, exigindo dos professores a reformulação de suas práticas, a redefinição das estratégias e a inclusão de novas ferramentas de ensino. O trabalho tem como objetivo geral identificar quais ferramentas tecnológicas estão sendo mais usadas pelos docentes de matemática na Escola Pública de Ensino Médio de Porteiras durante a pandemia. Só ressaltando que aqui no município de Porteiras disponibilizamos de uma escola que proporciona o ensino médio, e nessa escola temos 3 professores na área de matemática. Os objetivos específicos: o primeiro, mostrar os saberes dos docentes de matemática sobre tais ferramentas, e o segundo, discutir quais dessas ferramentas são mais eficazes para o ensino de matemática a partir da opinião dos docentes. Para o melhor entendimento sobre o assunto tecnologia e a sua utilização para o ensino, dividi o referencial teórico em 4 partes, onde dessas 4 partes selecionei 3 dos autores dos quais citei. A primeira parte, onde falo sobre o surgimento da tecnologia, eu cito Kensky, que fala: a expressão tecnologia diz respeito a muitas outras coisas além das máquinas. O conceito de tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas. Dessa forma, suas formas de uso e suas aplicações. Nessa parte, podemos notar que tecnologia é tudo aquilo criado pela engenhosidade humana. Podemos citar uma ferramenta para desenvolver certo trabalho. Aquilo foi criado pela engenhosidade humana, pode se tornar tecnologia, pode ser conceituado como tecnologia. A escrita, os números, tudo pode ser considerado tecnologia, ou seja, tudo aquilo que nos difere dos seres racionais também pode ser considerado tecnologia. Na segunda parte, onde falo sobre as novas competências e desafios da educação no século XXI, cito o mercado, o qual aponta a necessidade do professor desenvolver algumas competências, conhecimento das novas tecnologias e da maneira de aplicá-las, estímulo à pesquisa como base de construção do conhecimento, capacidade de provocar hipóteses e deduções que possam servir de base para a construção e compreensão dos conceitos, habilidade de permitir que o aluno justifique as hipóteses que construiu e as discuta, habilidade de conduzir análise e conclusões dos grupos a partir de posições ou encaminhamentos diferentes do problema, capacidade de divulgar os resultados de forma que suscite novos problemas interessantes à pesquisa. Dessa forma, o professor do século XXI ele precisa estar atento também às novas tecnologias, de maneira a utilizá-las com propostas pedagógicas bem elaboradas e trazê-las para a sala de aula. E também incentivar o aluno a buscar o novo, porque não era onde qualquer conhecimento a gente pode encontrar em razão de segundos. Um modo de ensino engessado ao tradicional não vai cativar o aluno para que o mesmo possa buscar o conhecimento. Ou seja, o aluno precisa ser incentivado a construir o seu próprio conhecimento, sabe filtrar as fontes, saber o que pesquisar. Na parte onde falo sobre as aulas remotas e as ferramentas digitais, cito Veloso, que fala: a realidade com alguns aplicativos como hardwares e softwares suporta e amplia o trabalho em grupo. Assim, o ensino colaborativo por meio das técnicas se torna mais agradável e compreensivo por ambas as partes.
sobre o aluno. Dessa forma, a tecnologia deve ser usada como uma facilitadora do ensino-aprendizagem, tanto para o aluno como para o professor. Não deve ser usada como uma ferramenta isolada, e sim um componente naquele método de ensino. Podemos notar também, citar um exemplo dos vídeos. Um vídeo que traz aquele assunto para o cotidiano do aluno. Ele pode ser uma ferramenta muito boa e muito útil no processo de ensino. A metodologia que utilizei foi a pesquisa exploratória, pois para Gil proporciona maior familiaridade com o problema. A pesquisa também foi descritiva e de abordagem qualitativa, e houve também uma pesquisa bibliográfica sobre os autores para poder aprofundar no assunto tecnologia e no ensino, a tecnologia voltada para o ensino. Houve um estudo de caso também, porque foi utilizado um questionário aos 13 professores da Escola de Ensino Médio Aristarco Cardoso, na rede pública na cidade de Porteiras, Ceará. Resultados de discussões. Os resultados de discussões foram apresentados a partir das respostas dos formulários no Google Forms, aplicado aos 3 professores. Todos esses docentes possuem licenciatura em matemática e lecionam na Escola de Ensino Médio Aristarco Cardoso, na cidade de Porteiras, no Ceará. O questionário que foi aplicado para eles primeiramente assinam um termo de consentimento, consentindo aquelas informações, sendo totalmente anônimo, e as questões são voltadas ao assunto pertinente, o trabalho. Também elas foram colocadas em anexo no apêndice do trabalho na íntegra. Lá, se quiser conferir, lá é só dar uma olhada no final do trabalho. Análise dos resultados. Foram analisadas as respostas e percebe-se que o uso das tecnologias ainda é um grande desafio aos professores, que ainda não estão habituados com a prática das aulas remotas e consequentemente sentem-se desconfortáveis com determinadas situações em que aconteceu uma reviravolta das aulas tradicionais para as aulas online. O que foi citado no começo da apresentação, e com essa pandemia tudo se tornou novo. O ensino online, também podemos ver no nosso convívio que é uma barreira que estamos aprendendo a enfrentar, e não estávamos preparados para isso. Dessa forma, os professores, em minha opinião, são grandes batalhadores, porque para poder encontrar e poder ter ferramentas novas para poder utilizar no ensino. Conclusão: ferramentas tecnológicas mais usadas pelos sujeitos da pesquisa durante a pandemia. No questionário os 3 responderam que utilizam o aluno online, pois desde 2015 a coordenadoria chamada CRED20, que é de nossa região, ela instituiu o aluno online para os professores poderem postar as atividades e acompanhar as frequências e as notas dos alunos. E também 2 deles responderam o WhatsApp, ou seja, eu coloquei aqui a média de no mínimo 2 respostas por ferramenta. A segunda questão, percebe-se ainda que as ferramentas citadas as mais eficazes, segundo a opinião dos professores entrevistados. Primeiramente, que os 3 citaram foi o Google Meet, depois o WhatsApp e, por último, o formulário Google. Ao analisar as respostas do formulário, notou-se que os professores possuem mais conhecimento nas seguintes ferramentas: aluno online, os quais eles utilizavam antes da pandemia, e o WhatsApp, que praticamente todos têm nos seus smartphones, iPhone, etc. As outras respostas, eles mostraram que tinham conhecimento razoável, ou então não tinham conhecimento, ou então nunca utilizou. Diante das pesquisas, dos conceitos de muitos estudiosos, não há dúvida de que o intercâmbio cultural desse tempo de pandemia do Covid-19
ficou muito mais presente na vida de todos, devido a diversas mídias advindas da tecnologia. Para que aulas de matemática tornem-se mais atraentes, é preciso que o professor seja investigador de suas ações e promovam programas inovadores e cativantes, os quais os alunos possam construir seu conhecimento por meio de um processo ativo de descobertas que atinja os objetivos propostos nos estudos. Contudo, a relevância do estudo se pauta em aprofundar o conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas utilizadas pelos professores, como instrumentos nas aulas remotas, no tempo de isolamento social da pandemia que assola o mundo inteiro. Essas são algumas referências, as quais foi as que eu citei no referencial teórico. No mais, meu muito obrigado.